Bem-vindos. Agradeço profundamente à Casa Fernando Pessoa pelo convite. Já tinham saudades de fazer trabalhos aqui. Foram trabalhos maravilhosos, que alguns deles têm registro. Aliás, aqui dentro estão duas fotografias de um trabalho que eu aqui fiz. Fiz uma exposição para explicar a importância de todos estes trabalhos que o Fernando Pessoa fazia na astrologia, de que maneira é que aquilo que ele fazia na astrologia era importante para a sua vida pessoal, para os heterónimos, etc, etc. Foi feito naquilo que é agora, hoje em dia, um auditório, lá no resto do chão, e tive ainda o privilégio, havia uma altura em que, salvo erro, no primeiro andar, fazia-se o quarto dos vários Fernandes Pessoas. Então, pediram-me para imaginar como é que seria o quarto do astrólogo Rafael Baldaia. Bom, aquilo foi uma loucura. Tenho fotografias no meu Instagram, aliás, depois se quiserem, também tenho aqui os contactos no Instagram e tudo, tem lá muito material. E o que é que eu me lembrei de fazer? Claro, está lá a caminha, nós vamos passar pelo sítio da caminha do Fernando Pessoa, que é uma cama, é uma divisão muito exígua, muito pequenina, mas o gênio não precisa de muito espaço para se deitar, aliás, ele pouco dormia. E, portanto, o que é que eu fiz? Eu idealizei como é que seria o quarto do Rafael Baldaia. Então, o quarto estava cheio de papéis astrológicos, mas não eram originais. Fiz digitalizações e as pessoas podiam levar para casa, aliás, como vão levar para casa também, hoje, algumas das reproduções dos pontos mais importantes que eu aqui encontro e que vos vou explicar. Então, o que é que eu me lembrei? Como ele estava sempre, como se fosse com a cabeça nas estrelas, pus uma série de gravuras antigas, cheia de estrelas, no teto, nas paredes e tal, e pus luz negra. Quando as pessoas chegavam lá, parecia que estavam assim no meio do deserto, cheios de estrelas, como eventualmente o próprio Pessoa tinha. Portanto, foram várias. Depois também fiz aqui uma palestra muito importante sobre o dia triunfal da vida de Fernando Pessoa, e só isto dava conversa para horas, porque o dia triunfal da vida de Fernando Pessoa, diz ele que é no dia em que escreveu uma espécie de jato, o Guardador de Rebanhos. E diz-nos que, e é uma ficção, eu depois poderei explicar isso com mais cuidado. Ele diz, como se o Alberto Queiro tivesse descido na mente dele, e ele escreveu, diz ele, Fernando Pessoa, mas ele nem pode acreditar, não podemos acreditar em tudo o que ele diz. Mas ele dizia que escreveu num jato, porque depois eu encontrei o contraditório, encontrei exatamente o oposto disso. Escrevi de um jato, é como se o Alberto Queiro descesse no espírito dele e escreveu de uma vez só os 30 e tal poemas do Guardador de Rebanhos. Acercou-se de uma cômoda alta, que supostamente é uma das que está aí, que pode não ser, há quem diga que sim, há quem diga que não, mas não é importante. Ele acercou-se e baixou ali um espírito e escreveu não sei quantos. Só que depois, ou seja, aqueles 30 e tal poemas, que é a obra-prima do mestre, e é uma das obras-primas do próprio Fernando Pessoa, dizia ele que foi no dia 8 de março de 1914. Ora bem, e eu, depois, porque eu não posso falar nisso lá, mas fica já explicado. Então, o que é que eu fui descobrir? Que afinal, aqueles poemas, mas só para nós, que é para não o desdizer, aqueles poemas que ele tinha escrito de um jato, eu fui descobrir aqueles poemas todos, com datas completamente diferentes e anteriores ao jato. Portanto, ou seja, ele tinha andado a apanhar a inspiração aqui e acolhi, mas fez uma série de cálculos e depois perguntou para ele, e a gente já vai ver isso depois quando tivermos a ver o Alberto Queiro, porque isto tudo é por causa daquele horóscopo que está ali do Alberto Queiro. Porquê? Isto vou fazer de Fernando Pessoa. Epá, se este horóscopo, que é aquele, é o do Alberto Queiro, quando é que ele devia escrever a obra-prima? Quando é que os astros que presidissem a vida desta pessoa tinham um talento genial para escrever uma obra genial? Então o que é que ele faz? Com cálculos e mais cálculos e mais cálculos,
Nós, astrólogos, e ele também, sabia que o meio do céu é o máximo, é o clímax da nossa profissão. O meio do céu é uma pessoa, é aquilo que nós fazemos com mais evidência social e profissional. Portanto, ele foi pegar no meio do céu, o sucesso, o êxito, a obra-prima, e foi pegar também em Vênus. Vênus é a deusa do amor, da beleza, da estética. Bom, então o que é que Fernando Pessoa? Juntou o meio do céu do Queiro, mais Vênus do Queiro, só podia ser naquele momento que ele escrevia a obra-prima. Então, e depois foi às tabelas que eu também vos vou mostrar. Quando é que isto vai dar? 14 de março de 1914. 8 de março de 1914. Ou seja, aquele jacto, aquela aproximação da Cómoda, é tudo uma justificação para dizer que ele queria que o Alberto Queiro escrevesse a obra-prima quando alguém com o horóscopo do Alberto Queiro pudesse escrever a obra-prima. Não é quando ele escreveu a obra-prima. Portanto, reparem a importância para o Fernando Pessoa de todas estas elucubrações. Porquê? Para que tudo ficasse perfeito. Assim, a obra-prima seria escrita no dia perfeito. E se calhar foi. Pronto. Mas depois vou-vos mostrar isto com muita atenção. Aqui tem o Ricardo Reis, que é o horóscopo que vamos encontrar daqui a uns minutos, mas embaixo é a mesma coisa. O que é que levou Fernando Pessoa, e isto é uma das interrogações desta viagem, porquê é que o Fernando Pessoa fez este horóscopo para o Ricardo Reis? Fica uma pergunta em aberto. Depois, o outro papel, que é um anexo, é um segundo anexo, também vamos mostrar qualquer coisa que não está à vista aqui na Casa Fernando Pessoa, que é porque é que o Álvaro de Campos tem esta configuração. Reparem, nós temos aqui o horóscopo do Álvaro de Campos, ali atrás daquele senhor simpático, está ali o Álvaro de Campos. Mas não, eu descobri imensos horóscopos dele. Este, do Álvaro de Campos, é diferente daquele Álvaro de Campos. Está bem? Porquê? Já vão ter a resposta. Está bem? Porque eu descobri vários. Vários, porque este senhor queria fazer tudo perfeito. Que tudo batesse certo. Que tudo batesse certo com uma cogitação místico-arqueológica, astrológica, empírica, etc, etc. E essa concepção, essa ideia como Fernando Pessoa fazia, tudo aquilo que lhe vinha à cabeça, que projetava, esteve presente numa exposição que eu fiz há poucos meses atrás no Palácio da Ajuda. Ora, eu fiz, e vem a propósito, por acaso foi uma sorte, foi uma coincidência ter sido convidado agora para fazer aqui esta explicação, porque vem como que a completar aquilo que se passou meses e meses a fio no Palácio da Ajuda. Então, por isso é que este catálogo do Palácio da Ajuda também está dentro desse dossiê. E por trás estão uma série de desenhos que ele, Pessoa, e provavelmente o Almada, e outros esotéricos das suas relações sabiam perfeitamente o que é. Mas eu vou garantir-vos mais. Se eu mostrasse isto ao Fernando Pessoa, ele dizia: isso é a Vésica Piscis. Ou seja, ele estava dentro completamente daquilo que nós chamamos a geometria sagrada, que era algo que era apenas conhecido em congregações espirituais. Viram o Código da Vinci? Lembram-se dos cátaros e daqueles segredos todos? Pois bem, o nosso amigo Fernando Pessoa, eu tenho algum à vontade para dizer nosso amigo, porque eu já o conheço, eu mexi nos papéis dele com luvas e depois sem luvas durante dezenas de anos ali. A pessoa quase que vai embebendo e vai ficando embebido na aura dele, porque ele tem um espírito poderosíssimo. E, portanto, só a minha relação com o Fernando Pessoa é muito estranha. A minha infância, isto é um fé-diver, mas é interessante contar. A minha infância foi passada no outro lado desta rua. Eu passei a minha infância num prédio, no último andar, com vista para o Tejo,
exatamente aqui em frente. E comecei a fazer astrologia, também por coincidência, na rua Luxuriano, que foi o sítio exato onde ele morreu. Portanto, não sei porquê, estas coincidências acompanham-me. E eu já disse, bom, nós devemos ter algum comprimento de onda para haver estas coincidências. Entretanto, infelizmente, há uns anos atrás, morreu a minha avó, que eu estimava, que era astróloga, gostava da astrologia, portanto, isto também está no sangue por causa dessa avó. Essa minha avó queridíssima, que eu mais adorava, morreu e vieram muitas pessoas ao funeral, que eu não conhecia, aquela família, que a gente só conhece nos funerais. Então a minha mãe diz, olha Paulo, já que gostas tanto de Fernando Pessoa, estes senhores são primos do Fernando Pessoa. Mas a mãe nunca me tinha dito, pois, eles são nossos primos, porque o primo Costa Fareitas é primo direito da avózinha que morreu e não sei o quê. Portanto, a minha avó já estava morta ali no velório e ela puxou, ou seja, acordou aqui uma relação que eu nem sabia que existia, que afinal uns primos nossos eram primos direitos do próprio Fernando Pessoa. Portanto, estas coisas são coincidências que eu acho muita piada, não são mais do que isso, mas também nos dão algum alento para dizer, realmente há coincidências, se calhar nada é por acaso. Bom, isto só para explicar que esta exposição esteve muitos meses no Palácio da Ajuda. Provavelmente não souberam da sua existência, como muita gente não soube, porque a divulgação, infelizmente, não foi tão boa como eu gostaria, mas era, no fundo, uma reverência a toda esta leitura simbólica, astrológica, esotérica que o Fernando Pessoa levava na vida. Ou seja, se calhar o ponto e a leitura mais importante que ele tinha da vida era não a vida do cotidiano, mas a vida da relação com o mundo espiritual, transcendente, etc, etc. Aliás, ele queixava-se à Ofélia, há mestres que mandam em mim, eu não posso namorar contigo, não posso casar contigo porque eu tenho uma obra a fazer. Portanto, ele aqui já estava a mostrar à Ofélia, para ela não se sentir muito desconfortável, que havia outras razões que se calhar levavam o seu possível namorado nem a pedir em casamento. Portanto, porque havia outros valores. Em termos astrológicos, lembrem-me, por favor, quando chegarmos ali ao horóscopo dele, já vos digo porque é que ele fez isto. Porque é que ele disse isto à Ofélia. Porque é que ele diz, há valores e mestres, e eu não sei, já não me lembro bem qual é a frase, mas há mestres. Ele diz que tinha que obedecer a outros mestres. Já vamos ver qual, porque está ali tudo. A astrologia dava-lhe a justificação para ele enquadrar tudo na sua vida. Bom, por coincidência e por reverência a esta casa, claro que eu, na exposição que fiz lá, também fiz referência à exposição que fiz aqui em 2013. Então, e quando é que ele começou a gostar da astrologia? Em 1908, 8, 9, 10, 20 anos, já ele tinha uma grande sabedoria, já perguntava o que é a astrologia, o que é que... Já começou a escrever, porque obviamente ele estava em Durban, na África do Sul, sabia super bem falar inglês, era um ótimo aluno. Então, ele escrevia para Londres já a começar a pesquisar o que a astrologia me pode responder, de que maneira. Portanto, em 1908, eu já começo a descobrir no espólio de Fernando Pessoa alguns papéis de interrogações. O que é o meu horóscopo? O que é que eu posso saber? E a começar a escrever para Londres. Tanto mais que muitos dos livros que nós vamos ver lá embaixo na biblioteca, ele recebeu-os praticamente na mesma altura que os londrinos os compravam nas livrarias. Isto tem uma razão. É que, hoje eu penso que ainda se faz isso, mas na altura era muito comum. As pessoas que queriam encomendar e que eram uma espécie de subscritores das editoras, encomendavam logo os livros quando sabiam que eles estavam no prelo, ainda estavam a ser impressos e as pessoas já mandavam para lá o dinheiro, os editores, coisas, e mandavam, resumindo, muitas vezes o próprio Fernando Pessoa recebia os seus livros de astrologia
ao mesmo tempo que os astrólogos e os interessados em astrologia os compravam em Londres ou noutros sítios do mundo. Portanto, ele era muito atuante, muito ativo nesta procura destas sabedorias. Bom, vamos então, isto são materiais maravilhosos, mas eu vou-me deter sobretudo naquela área que é onde eu me sinto mais à vontade. Este papel, esta reprodução, normalmente eu trabalho em Photoshop para se poder ler melhor, é um papel em que ele assume a existência do Rafael Baldaia, astrólogo, mas com um caráter muito particular, muito prático. O Fernando Pessoa sabia tanto de astrologia. Isto é muito interessante, isto é muito importante. Isto deve-nos fazer refletir sobre o Pessoa, sobre a obra, sobre aquele cérebro. Fernando Pessoa sabia tanto de astrologia, leu tantos livros de astrologia, já os vamos ver lá embaixo, que ele a certa altura diz, espera aí, pela minha experiência, afinal, aquela teoria que eles dizem que é assim, assim, assado, é assim, assim, frito, cozido. Ou seja, ele começou a ver, pela sua experiência, ele fez que eu tivesse descoberto 326 horóscopos. Cada horóscopo não levava menos de 7 horas de cálculos, porque hoje em dia a gente faz na internet em 2 segundos. Eu, quando comecei a fazer astrologia, não havia internet para ninguém, nem havia computadores. Eu levava 3 horas, mais ou menos, a fazer cálculos com... Bem, eu ainda usei daquelas maquinetas que fazia assim. Tchic, 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 tchic. Alguns ainda se lembram. Mais 3 vezes. Tchic, tchic, tchic. Mais para tirar. Tchim, 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 tchim. E daquelas que não eram elétricas. Ainda eram umas máquinas que havia no Estado, na altura em que eu trabalhava no Estado, nessa altura que eu andava a estudar e trabalhar. Bom, portanto, só para dizer que se uma alma como a Fernando Pessoa levava 7 horas de cálculos para fazer um horóscopo, e eu pelo menos encontrei 300 e tal horóscopos, mais 20 ou 30 de outra forma, etc., a relação dele com a astrologia era uma coisa fabulosa. Eu nem sei como é que ele ainda teve tempo para fazer mais. Nem sei como é que ele teve tempo para fazer poemas, textos, filosofia, nada, eu não sei, porque só se fizesse só isto já era uma vida criativa. Bom, então o que é que este texto é muito interessante por 2 razões. Primeiro, ele está reproduzido, podem encontrá-lo no Fernando Pessoa Astrólogo, que é um Instagram que eu tenho, que é Paulo Cardoso, Fernando Pessoa, já está lá e lê-se melhor, com mais contraste. Primeiro ele diz, o Rafael Baldaia é um astrólogo, pronto, ponto. E o que é que ele fez? Ele é tão bom que criou uma nova teoria de períodos astrológicos. Ou seja, eu apresento-vos este astrólogo que ainda por cima é o autor de uma nova teoria. Não estava escrita ainda. Ele sabia tanto e com a sua prática resolveu avançar com uma nova teoria. E, portanto, ele aqui faz publicidade. Isto é uma espécie de um panfleto publicitário à letra. Portanto, e depois avança com o nome mesmo dessa, chama-se A New Theory of Astrological Periods. Portanto, ele dá-lhe um nome e diz, isto fui eu que criei com a minha experiência. E depois vem a parte, vamos lá, mais humana do Fernando Pessoa, porque todos nós temos que subsistir, não é? Portanto, o que é que ele diz? Preços, já agora. Porque, quer dizer, ele pode ser um gênio, mas precisava também daquela comidinha, sei lá, pagar as suas despesas. Então temos aqui preços. Horóscopo de experiência, 500 reis. Portanto, e o que é, já vamos falar o que são os 500 reis, no tempo dos reis. Breve resumo, que já não é mau, breve resumo e ligeiras considerações sobre o teor geral da vida. Já não é tão pouco quanto isso, mas também por 500 reis já dava para 2 jantares, para pagar mais qualquer coisita, portanto, não era mau. Mas este astrólogo, para quem quisesse investir mais, como se diz hoje, não é pagar, é investir mais, dava uma outra hipótese, que era o horóscopo completo. E o horóscopo completo era contendo uma leitura detalhada da vida e da sorte, ou seja, do destino, e o destino tem a ver com o tal meio do céu de que já vos falei. 2.500 reis, já 5 vezes mais, já era uma consulta séria. Mas ouçam, eu encontrei no espólio exatamente isto feito. Bom,
Para quem quisesse investir completamente, descobrir profundamente a personalidade, então encomendava o quê? Um horóscopo detalhado. 5.000 reis. Pelas contas que eu fiz há uns anos atrás, estes 5.000 reis poderiam ser mais ou menos entre 100 a 100 a 150 euros hoje em dia. Portanto, era uma consulta. Ouçam, eu descobri estes trabalhos, porque na altura havia umas coisas que se chamava químicos, papel químico. Ele escrevia à máquina, punha o original, e depois fazia o químico e o triplicado. Está-se a rir porque lembra-se disso, não é? O papel químico sujava as mãos todas, etc. E fazia o duplicado e o triplicado. Ele dava o original ao cliente e ficava com o duplicado, a terceira cópia, e foi isso que eu encontrei. Sabem quantas páginas tinha um trabalho destas? 17 páginas, todas escritinhas com letra de artilografia, com tudo, o passado, o presente, o futuro, o amor, o dinheiro, a sorte, isto e aquilo outro, com todas, o desenvolvimento de todas as coisas. Ouçam, se tendes avózinhas ou tias velhas e que têm lá em casa umas coisas escritas à máquina, vejam se lá no fundo, na última coisa, não há uma assinaturazinha a dizer Fernando Pessoa. Porquê? Porque hoje em dia aquilo dá para comprar um Porsche. Portanto, porquê? Porque ele fez dezenas desses. Eu só vi os originais, eu só vi os duplicados. Muitas das pessoas para quem ele fez esses horóscopos, ele entregou esses horóscopos e assinou. Aliás, estava sempre Fernando Pessoa. Portanto, ele assumia e aceitava, e nesse caso não era Rafael Baldaia, era o próprio Fernando Pessoa. E com um cuidado imenso, com uma preocupação imensa de fazer um trabalho em condições. Temos aqui, e de uma maneira museologicamente muito interessante, não sei se está aqui o responsável ou a responsável pela nova disposição da casa, mas é muito interessante que nós estamos no princípio da viagem, digamos, pessoana pela sua casa e descobrimos logo a heteronimia e não só o que é que esteve na base da heteronimia, que foram, e agora cabe dizê-lo, que é merecido, é uma observação merecida e importante, dizer que toda a estrutura heteronímica dependeu da sua sabedoria astrológica. Não temos a mínima das dúvidas. Eu não tenho a mínima das dúvidas e já o tenho provado ao longo destes 30 anos. Portanto, o que é que acontece? E hoje trago-vos uma coisa muito especial, que quando eu estava a publicar, mesmo pouco antes de publicar aquele livro que o David tem na mão, que é Cartas Astrológicas de Fernando Pessoa, quando eu comecei, eu ainda vi os 30.000 papéis dentro da própria arca, em montes, em subscritos, na Avenida da República, na Casa da Irmã. E são 30.000 documentos. É muito difícil nós podermos reter todos eles. Bom, e este azulinho, que é o anexo 1 que vos entreguei, é fundamental para percebermos o lado científico do Pessoa a trabalhar em astrologia. Todos nós sabemos, há muitos anos, que os heterónimos, ele chamava-lhes irmãos de sangue, irmãos de literatura, companheiros de viagem literária, etc. Ele deu-lhes vários nomes, mas, sobretudo, fica para nós uma ideia de que eram irmãos. Era uma espécie, aliás, ele diz isso a certa altura, era uma irmandade literária, não astrológica, uma irmandade literária. Portanto, havia qualquer coisa de comum, e a gente já vai descobrir se há ou não qualquer coisa de comum astrologicamente entre eles. Então, ele vai criar 4 personagens consigo, não é? 3, mais ele, 4. E isto prende-se com aquilo que eu vos tinha dito, por causa deste trabalho que eu fiz agora. Porque qualquer pessoa que se interesse, os tais cátaros, os astrólogos, os esotéricos, todos eles sabem que a matéria tem a ver com os 4 elementos. Então, o que é que acontece? O Fernando Pessoa foi criar, ele já existia, foi criar 3 personagens, e essas 3 personagens, com ele, tinham que perfazer o quê? Os 4 elementos. Portanto,
até isto ele levou em consideração. Por essa mesma razão, toda a explicação que está aqui na introdução do catálogo vos vai poder ser útil. Porque eu aqui explico o 4 para atingir o 5º. Vou explicar melhor. É que eles tinham que ser 4, porque quando o homem, isto diz o homem astrólogo, esotérico, sacerdote, quando o homem consegue equilibrar dentro de si os 4 elementos, ele pode subir ao 5º elemento. E o 5º elemento é o céu. É o 5º elemento. As nossas mãos, aquele desenho do Leonardo da Vinci, que eu também tive o cuidado de inserir dentro do catálogo, exprime justamente isso. O homem pode ser quádruplo, e quando aquele homem desenhado pelo Leonardo cabe dentro de um quadrado, que é a parte material do homem, mas quando ele abre mais os pés e as mãos, não é o meu caso, mas pronto, ele inscreve-se dentro do pentágono. E o pentágono são os 5 elementos. Já não é o 4, é os 5 elementos. É por essa mesma razão que aparece depois aqui uma pirâmide, porque a pirâmide são 4 pontos na base, os 4 pontos cardeais, a matéria, e o 5º ponto, todos já foram a uma igreja. E já repararam que os santos, têm uma auréola. Ora, a auréola dos santos não é quadrada, é redonda. Porquê? Porque a auréola e a santidade e a perfeição e o céu e os planetas e os astros, todos têm fazem uma viagem redonda, circular. O 5º ponto de uma pirâmide, o ponto superior da pirâmide, já é circular. A base da pirâmide é quadrada. E Fernando Pessoa sabia isto tão bem. Portanto, ele quis criar 4 personagens, a base da pirâmide, para depois poder ascender a uma certa forma de elevação espiritual. Bom, portanto, ele levava isto muito a sério. E aquilo que eu vou falar agora é extremamente importante, extremamente rigoroso. Vamos começar pelo irmão mais velho, porque ele chamava-lhes justamente de irmãos. O irmão mais velho chama-se Ricardo Reis. O Ricardo Reis era médico, nasceu no Porto, está aqui a biografia toda, aliás, está aqui, nasceu a 19 de setembro às 16h05, no Porto, era portuense, deveria apoiar o Dragão nesta... Bom, depois, Fernando descreve como sendo um pouco mais baixo, forte, seco, temos aqui uma espécie digamos, de resumo da vida do próprio... Era médico e, a certa altura, como ele pertencia ao signo de Virgem, e a certa altura ele quis se libertar dele, e o próprio Fernando Pessoa diz, ele foi para o Brasil. Porquê é que ele escolheu o Brasil? Porque o Brasil é do signo de Virgem e, portanto, fazia todo sentido que um homem do signo de Virgem fosse para o Brasil, que o Brasil, como todos sabem, o grito do Ipiranga foi no dia 7 de setembro, tem a ver com o Brasil, portanto, nada disto é ao caso. Ele punha, se ele é mais alto e é mais baixo e é mais seco e é mais forte, nós lemos aquele horóscopo, uma pessoa que foi um astrólogo que lesse este horóscopo diz, esta pessoa deve ser alto, seco, não sei o quê, porque até as características físicas que ele atribuiu aos heterónimos tinham a ver com o horóscopo. Mas o mais interessante aqui, Ricardo Reis, as senhoras que aqui estão, e os senhores também sabem, para sermos irmãos, temos que ter, hoje em dia isto vai mudar tudo, mas temos que ter para aí 9 meses de diferença, certo? Então, não se esqueçam, se o Fernando Pessoa cria uma irmandade, eles pelo menos tinham que ter 9 meses de diferença, porque senão não eram irmãos ou havia ali gato escondido com o rabo de fora. Portanto, para que todos estivéssemos conformes, tinha que haver pelo menos 9 meses de diferença. Isto é rigorosíssimo. Eu encontrei os cálculos onde ele preparou toda esta arquitetura. Mas no caso do Ricardo Reis, e reparem, além dos 9 meses, já agora, todos eles nasceram em anos sucessivos. Ricardo Reis nasceu em 87, já vem. O próprio Pessoa em 88, o Alberto Queiro em 89 e o Álvaro de Campos em 90. Já começamos a desconfiar que existe aqui qualquer coisa de estranho. Mas não, ela é muito mais estranha.
ele para fazer o horóscopo do Ricardo Reis, para ele poder nascer um ano antes, 9 meses antes do próprio Pessoa, o Fernando Pessoa consultou um livro que vos vou mostrar lá embaixo, que é extraordinário. É um livro que saiu no princípio do século, aliás, parece-me que foi publicado em 1890, em Londres, por um tipo chamado é um pseudónimo, Zé Farial. Então, o que é que o Zé Farial vai fazer? O astrólogo inglês, dos melhores, mais importantes, mais conceituados no princípio do século. Vai tentar redescobrir uma série de teorias do Ptolomeu da Alexandria, dos primórdios da astrologia, como descobrir o nosso tema de concepção. Então, Fernando Pessoa, vou simplificar, queria fazer o horóscopo do Ricardo Reis, que tinha nascido antes dele, mas tinha que nascer 9 meses antes, mas já agora vou fazer as contas certas. Então, ele comprou o livro, mandou vir o livro, que já vos vou mostrar, que está lá embaixo, especialmente em evidência hoje, para poderem consultar, e vai fazer aquilo que ele chama, está aqui, e tendes convosco, o horóscopo de concepção dele próprio, Fernando Pessoa. Ele vai utilizar aquelas regras matemáticas e astrológicas incríveis e vai pôr época. Época é justamente o nome que o tal astrólogo inglês chama a este tipo de astrologia. É descobrir o momento em que o embrião, aquelas coisas que nós imaginamos o que é. Portanto, então o que é que ele vai descobrir? Ele vai fazer estes cálculos todos e vai descobrir que ele próprio, Fernando Pessoa, o seu tema de concepção foi, no dia em que ele foi concebido, não vou perguntar nem à mãe nem ao pai, mas pronto, teria sido no dia 20 de setembro, isto contas feitas pelo Fernando Pessoa, 20 de setembro de 1887, à 1h40 da manhã. Não havia televisão, já sabemos que os tempos eram outros, não sei se eram feriados, se era uma véspera de feriado, mas pronto, ele percebeu. Eu não sei se alguma vez ele chegou, oh mãe, lembra-se o que é que fez no dia 20 de setembro, não sei o que, à 1h40 da manhã? Bom, não sei se ele perguntou isso, porque havia uma relação mais ou menos cerimoniosa, mas reparem o rigor e o requinte. Ele vai a um livro, folheia o livro todo, vai usar as regras do livro para descobrir, espera aí, porquê? Não só por isso, é porque o facto de saber o tema de concepção ajudava-o, e as pessoas que acreditam nestas teorias, a ver o que é que estava para trás, nas reencarnações, o que é que estava para trás, o que é que havia, que historial é que havia antes e quais eram os impedimentos, porque este senhor, o Zé Farial, dizia que através deste horóscopo, que era o tal horóscopo do Fernando Pessoa de Conceição, podia-se ler muitas coisas que não vinham no próprio horóscopo, que é o seu horóscopo que está aqui. Portanto, ele também aprendeu provavelmente muita coisa sobre si. Mas reparem, então, o Fernando Pessoa foi concebido no dia 20 de setembro de 1887 à 1h40. Ora bem, muito bem, o Ricardo Reis podia ter nascido umas horas antes. Por que não? Portanto, o Ricardo Reis, ou seja, vendo isto de outra maneira, ele fez com que o Ricardo Reis nascesse no dia 19, às 4 da tarde. Pronto, a mãe teve tempo para descansar e no dia 20, nessa mesma noite, à 1h40, já estavam a encomendar o Pessoazinho. Pronto, percebem como é que o Fernando Pessoa fazia os seus cálculos? É assim que ele fazia as coisas. As coisas tinham que bater. Porque senão, não viesse agora em 1900 e não sei quê, ou no ano 2000, dizer, olha, ele enganou-se. Ele nem podia ser irmão dele. Então, ele nasceu, fui fazer o tema de concepção e afinal não dava, porque a mãe ainda estava grávida. Não, não, não. Ele era muito cuidadoso. Ele fez estes cálculos todos, que não são poucos, mais horas de cálculos, para descobrir quando é que foi concebido para que tudo batesse certo. Se verificarem, a partir do Ricardo Reis, já estamos justificados porque é que ele nasceu nesta altura. Claro, biologicamente, podia até dizer astrologicamente, é possível, biologicamente. Hoje em dia, depois perguntam-me assim, se houvesse cesarianas e tal. Bom,
Havendo cesarianas, aqueles cálculos que são ensinados no tal livro já não funcionam tão bem. Aquilo funciona para partes naturais. E como o próprio Fernando Pessoa não foi provocado, portanto, tudo batia certo naquela altura, se não houvesse uma intervenção, temos que fazer a cesariana ao meio-dia e tal, etc. Está bem? Portanto, já está explicado porque é que ele nasceu em 87, Fernando Pessoa nasceu em 88 naturalmente, e depois temos aqui talvez o ponto mais importante da conversa. Já perceberam que afinal a astrologia teve de facto muita importância na concepção dos heterónimos. Eles são 4, não é por acaso. Eles nasceram em anos sucessivos para obrigar a que aquela mãezinha aguentasse pelo menos 9 meses de intervalo entre os vários irmãos, porque ele chamava irmãos, de facto. E chegamos ao clímax. Eu penso que é o ponto mais incrível de toda esta estrutura heteronímica astrológica de Fernando Pessoa. Eu tenho algum orgulho de falar disto. Porquê? Porque nos anos 60 circularam não sei quantas teorias sobre a heteronimia em Fernando Pessoa. Uns especialistas... Não, ele criou a heteronimia porque era uma loucura dele. Era a sua esquizofrenia. Depois veio mais uma tese, um doutoramento de outro especialista fortíssimo, famosíssimo sobre Fernando Pessoa, a dizer não é esquizofrenia, foi não sei o quê. Portanto, se um dos pontos mais originais da vida de Fernando Pessoa é a criação heteronímica, claro que há uma série de teorias que dizem não, ele fez isto por esta razão e não por aquela e não só por aquela, e muitos doutoramentos foram feitos ao longo a partir dos anos 60 com esta teoria. Ora, agora vem aqui um astrólogo explicar que afinal é com uma base astrológica. Isto vai pôr muitas teorias que já cá estavam em causa, mas paciência, eu consigo provar isto por A mais B, ou seja, pelos próprios cálculos. E para provar isto, vamos falar do Alberto Queiro. Há pouco falei-vos que o Alberto Queiro escreveu a obra-prima. A obra-prima não é uma obra-prima qualquer, é o guardador de rebanhos que melhor ilustra a essência poética deste senhor que viveu no Ribatejo, a olhar para os prados verdes, onde há touros, campinos, etc, etc. Ora bem, será que ele levou em consideração o facto do Ribatejo no horóscopo do Queiro? Deixa cá ver bem o horóscopo do Queiro. Eu há bocado disse-vos que o meio do céu é determinante na vida das pessoas. Lembram-se? O meio do céu é a vida, é aquilo que marca as pessoas. Então, vamos ver o meio do céu do Queiro. Sabem que signo é que está no meio do céu do Queiro? Touro. Ele não podia nascer, o Queiro não podia viver em Trás-os-Montes. Ele tinha que viver uma planície ribatejana cheia de touros. Por isso é que ele pôs o próprio Queiro a viver no Ribatejo. Porque o meio do céu é o destino, o meio do céu estava traçado, ele e os touros. Ou seja, ele e as planícies do Ribatejo. Percebe? O pormenor com que ele criava a biografia, ele criava as histórias de vida dos heterónimos a partir da interpretação rigorosa dos heterónimos. Ele sentia a presença, isto sou eu a dizer, sentia a presença dos heterónimos, escrevia o que queria escrever sobre os heterónimos e depois fazia milhares e milhares de cálculos, que eu encontrei-os lá, para fazer o horóscopo que melhor correspondesse com estas premissas todas. 9 meses, tararã, 4 elementos, etc. Ainda não falei dos 4 elementos, mas já vos digo. E mais, a biografia de cada um deles, a biografia que veio aqui. Alberto Queiro, o poeta da natureza. Ele nasceu em Lisboa, mas depois vai logo, é o pastor amoroso, é o Ribatejo, porque ele tinha que encontrar o seu próprio destino. E, portanto, ele foi para o Ribatejo, taurino, tipicamente. Bom, então já agora os 4 elementos. O que é que são os 4 elementos? Porque, na teoria astrológica, muitas vezes mais importante que o nosso signo é o nosso signo ascendente. Porquê que o signo ascendente? Porque o signo ascendente é o nosso corpo físico.
é aquilo que um tipo mais ígneo, mais ligado ao fogo, tem um corpo muito diferente de uma pessoa mais aquática, ou mais terrena, ou mais ariana, ou mais do elemento ar. Cada elemento, cada um dos 4 elementos, define melhor o corpo de cada pessoa. Ora bem, o Fernando Pessoa sabia isso, melhor que ninguém. Então, quando ele vai criar 4 personagens, incluindo a dele, ele tinha ascendente Escorpião. Algum de vós sabe qual é o elemento do Escorpião? Água. Muito bem. Então, tinha que haver um fogo, tinha que haver uma terra e tinha que haver um ar. Porque senão as coisas não batiam certas. Ricardo Reis, ascendente Aquário. Quem é que sabe qual é o elemento do Aquário? Ar. Já temos 2. Já não falta tudo. Depois, o próprio ascendente Queiro. O ascendente do Queiro é Leão. Qual é o elemento do Leão? Fogo. Já cá estão 3. Bom, parece que ele fez as coisas à séria. Bom, e o mais novo, e o mais louco, destravado desta irmandade, o Álvaro de Campos, tem ascendente, mas olhem que isto não é por acaso, é que ainda por cima isto às vezes mudava por 5 minutos. É 21,44 de Capricórnio. Qual é o... Terra, é o que faltava, não é? Então afinal está tudo certo. Reparem uma coisa. Está tudo certo e às vezes por 5 minutos. Já me está a faltar o ar. Mas é assim. O Queiro tem o ascendente a Leão, 28,42 de Leão. Se tivesse nascido 5 minutos depois, o ascendente já era Virgem. Esta estrutura, este equilíbrio já ficava tudo trocado. Estão a perceber porque é que é 28 graus e 48 minutos. Todos os signos terminam em 30. Portanto, 28. Cada grau vale 4 minutos. Se fosse 30, que já era a Virgem, já havia 2 com terra. Já não podia ser. Portanto, cada 4 minutos de nascimento equivale a um pequenino andamento. 4 minutos ou 5 minutos mais tarde, na hora do Queiro, estragava aqui a arquitetura toda. Portanto, acreditam, espero que acreditem, que isto foi absolutamente propositado. E a razão porque eu digo, podem acreditar em mim, é que às vezes ele tem vários horóscopos, fez vários horóscopos para cada um deles, para ver qual é aquele que tinha aquelas itens todos para tudo bater certo. Aliás, na carta de 35, que há de estar aqui, penso, algures, no primeiro piso está a carta onde ele fala nos heterónimos, e ele diz, e ele acaba e começa a carta a dizer, está certo. Foi o amigo dele, que era como é que ele se chama? O Adolfo Casais Monteiro. Não, o amigo, a carta é ao Adolfo Casais Monteiro. Vamos ver isso lá embaixo. Em que ele diz, está tudo certo. O que é que está certo? É isto que a gente está a falar. Mas não só. Então vamos falar mais um bocadinho. Queiro. Já sabemos porque é que viveu no Ribatejo. Já sabemos porque é que tem ascendente Leão. Aliás, ele era o mestre. Sabem porque é que era o mestre? Também está aqui escrito. Ele era o mestre porquê? Porque era Leão. Leão é o líder, não é? É o rei dos animais. Leão, e o seu signo era Carneiro. É fogo, fogo. E o fogo é o elemento purificador. Fogo é a liderança. Portanto, um Carneiro-Leão tinha que ser o líder. Por isso é que ele diz, este é o chefe. O chefe não era nem o Álvaro, nem o Fernando, nem o próprio Fernando, era o chefe. O chefe, o que tinha o fogo, reparem a ideia, o que tinha o fogo divino da inspiração era o Queiro. O que está aqui escrito é que é importantíssimo. Não se nota, passa despercebido e passou despercebido durante 40 anos. Isto foi publicado em 1960 nas páginas íntimas e da autointerpretação e ninguém reparou nesta frase. E esta frase é importantíssima para perceber que tudo bate certo de acordo com a astrologia. Ele diz, guardador de rebanhos, acredita em mim, guardador de rebanhos, vai ser escrito quando o Sol vai fazer uma conjunção com Vênus. Já vos havia dito que Sol é a criação, olha, Sol é o tal fogo da inspiração divina, vai encontrar Vênus.
Vênus é a deusa da poesia, da beleza e da arte. Qualquer pessoa em cujo horóscopo, a certa altura da sua vida, em muitos de nós não vai acontecer, mas quando acontece o Sol encontrar Vênus, a pessoa escreve a obra-prima se for um artista. Ou se for uma mãe, pode ter o filho desejado, é a criação máxima. Ora bem, então o que é que a Fernando Pessoa vai fazer? Vai dizer, espera aí, ele vai ter que escrever o guardador, ele já o tinha escrito, hein? Já o tinha escrito em vários meses e anos e tal. O guardador de rebanhos, para isto tudo bater certo, ele sabe que eu não estou a mentir. Está bem? Está. Portanto, o próprio Queiro vai ter que escrever a obra-prima quando o Sol encontrar Vênus. Porquê? Ele depois explica. Porque o regente R'lyeh, está aqui a dizer R'lyeh, meio do céu. Já vos tinha dito que era o meio do céu. Meio do céu é o destino. Porque o Sol, que é o astro-rei, é o Apolo, é o deus da inspiração, vai encontrar Vênus, porque Vênus é a dona de Touro. Touro, já tínhamos falado. Portanto, quando o Sol encontrar Vênus, o Queiro tem capacidade de escrever a obra-prima. Por isso é que ele diz que é o mestre e a obra-prima. Não pode ser nem antes nem depois. Depois vai fazer estas contas todas. E quando é que isto vai acontecer? Explico lá outra vez. É quando? 8 de março de 1914. Ora, ele depois vai fazer estes cálculos. 8 de março de 1914. Então, é aí que vais ter que escrever a obra-prima. Depois ele diz, acerquei-me... Ele vai-me trucidar. Ele acerquei-me de uma cômoda alta, escrevi de uma... É estes rabiscos astrológicos que dão origem a isso. Mas isto não acaba assim, porque ele tinha uma ideia muito prática da existência dos heterónimos. Então, o que é que ele começa logo a elucubrar? Ele já escreveu a obra-prima em 1914, se calhar vou matá-lo. Eu já não preciso dele, já escreveu a obra-prima. O que é que ele cá anda a fazer? Temos que lhe dar um quarto, tenho que lhe dar comida, tenho que... Não sei o que, se calhar vou matá-lo. Melhor. Então vai fazer outra vez cálculos e dizer a progressão de Júpiter, que ele descreve aqui, que é o regente da casa 8. A casa 8 é a casa da morte. Atenção que todas as nossas casas 8 às vezes não nos dão coisas boas na vida. São momentos de tensão, de dificuldade, de doenças, etc. Então, o que é que o Fernando Pessoa escreveu aqui? Quando o regente da casa 8, que é Júpiter, que é, digamos, o planeta que poderia matá-lo, ao próprio Alberto Queiro, encontrasse com um aspecto horrível o Sol, que era o tal da dor de vida. O Sol é a vida, o Sol é a saúde, o Sol é o tal planeta que tem a ver com o ascendente. Matava-lhe o corpo físico. Então o que é que ele vai fazer? Quando o Júpiter, que é o regente da casa 8, trucidasse o Sol, que é o regente do corpo físico, produziria o quê? Está aqui escrito. Death. Ou seja, ele... E então faz os cálculos, e por isso é que aparece aqui em 1915. Estão a perceber como é que era? Ele manipulava como se fosse aquelas marionetes. Ele usava os heterónimos de uma maneira... Agora vais casar, agora vais escrever a obra-prima, agora vais fazer os cálculos e ver quando é que vais morrer. E matou-o em 1915, já não era preciso. Isto é a base de que tudo na vida de Fernando Pessoa, inclusive a heteronomia, etc, 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 tudo tem uma explicação. Porque é que ele fez vários horóscopos para o Álvaro de Campos? Porque foi o mais difícil de conseguir para que tudo batesse certo. Então, eu encontrei no espólio de Fernando Pessoa, na altura ainda se podia mexer nos papelinhos, um horóscopo para Álvaro de Campos, mas reparem, nos sítios ele diz que nasceu em Tavira, noutros sítios ele diz que nasceu em Lisboa. Aqui fala em 1h17 da tarde. Noutros papéis fala em 1h30. Aliás, na tal carta de 1935, ele diz que o Álvaro de Campos nasceu à 1h30. Se ele estivesse aqui comigo, eu perguntava, mas porquê é que foi aquilo? Era 1h30 ou era 1h17, etc. É que tudo tinha que bater rigorosamente certo. Só uma última... Portanto, por isso ele fez vários. Tavira, pois, porque Tavira e Lisboa ficam numa latitude muito diferente
e já ia alterar um bocadinho as chamadas casas astrológicas. Portanto, estão a ver? E isto tudo sem computador. É isso que me deixa completamente arrasado. Como é que se pode fazer? Levar horas e horas de cálculos para que tudo batesse rigorosamente certo e se calhar só 50 ou 60 anos depois da morte dele é que alguém viria a dizer espera aí, que isto não é nada ao acaso, que isto foi tudo pensado. Aquilo que eu tinha dito é que os 4 personagens nasceram em anos sucessivos. Mas não só, há aqui uns pormenores muito interessantes. Primeiro, ele nasceu em 1890, certo. Mas, curiosamente, ele nasceu, este heterónimo, entre o meio-dia e as 6 da tarde. Curioso. Será que ele vai fazer isso para todos? Portanto, tinham que nascer com 9 meses de diferença, tinham que nascer em anos sucessivos e todos que tinham que nascer entre o meio-dia e as 6 da tarde. Porquê? Porque é a hora de tudo o que é iniciático, de tudo o que é transcendente. Porque no meio disto está a chamada Casa 8, que é a casa da iniciação. Pronto, havia aqui uma irmandade espiritual. Porque se fosse aqui ou noutro sítio do horóscopo, era uma irmandade biológica. Mas não era isso que ele queria. Ele queria que fosse uma irmandade iniciática, espiritual, transcendente. Estão a ver? Então vamos ver se isto confere nos outros. Aqui temos o Queiro. Um ano de diferença, já não é 90, é 89, mas olha, curiosamente, também temos entre o meio-dia, o Sol, o nascimento, entre o meio-dia e as 6 da tarde. Aliás, ele diz 1h45. Olha que giro. Coincidência. Será coincidência? Foi à 1h45. Ele era à 1h17, aqui à 1h45. Para quê? Para que o Sol, que é a consciência e a luz, a iluminação, tudo, ou o Apolo, tivesse a apanhar a casa 8. Então vamos ao próprio Fernando Pessoa. Pode ser que ele não pertença a esta raça, mas pertence. O próprio Fernando Pessoa, supostamente, também nasceu entre o meio-dia e as 6 da tarde. O que é que ele tinha? Que os outros também tinham. O Sol na casa 8, que é a casa iniciática. Podia ter irmãos numa maçonaria, ou num grupo espírita, ou não sei o quê. Havia uma irmandade espiritual à qual ele podia pertencer. Então já agora vamos ver no quarto. Será que nasceu entre o meio-dia e as 6 da tarde? O tal Ricardo Reis nasceu efetivamente entre o meio-dia e as 6. Nasceu às 4 da tarde. Epá, até nisto ele se acertou. Estão a ver a preocupação? Não é só entre o meio-dia e as 4 e as 6 da tarde. É que há um ponto igual, rigorosamente igual, em todos eles. Reparem como é que ele, os milhares de cálculos, eu gabo-lhe a paciência, eu era incapaz de fazer isto tudo. É que o Mercúrio, o Deus, Mercúrio é o Deus da escrita, mas é o Deus dos irmãos. E se ele cria uma fraternidade iniciática, o Mercúrio, que é o Deus dos irmãos, tinha que estar num sítio, estava num sítio especial. Ora, está exatamente na casa 8. Se este senhor tivesse nascido 5 ou 10 minutos antes ou depois, já não estava na casa 8. Este senhor, Queiro, tem Mercúrio na casa 8. Tinha que pertencer à mesma irmandade espiritual. O Pessoa não precisava, porque ele era o chefe, ele é que organizou isto tudo. Ele tem lá o Mercúrio muito perto, mas não tem. Os outros é que tinham que ser irmãos dele. Portanto, este também tem o Mercúrio na casa 8. Portanto, isto está aqui a prova bem provada que ele criou a partir do seu horóscopo. Agora, dava outra visita guiada, 2 visitas guiadas, porque é que ele tem aqui o Mercúrio ali e eles não têm. Isto dava razões para explicar porque, como é que servia, além do mais, para que é que servia a heteronomia. Está bem? Portanto, anos sucessivos, 4 elementos, à mesma hora, e ainda por cima todos tinham que ter, aqueles que ele criou, Mercúrio na casa 8, que é a casa das iniciações, irmãos esotéricos, irmãos da transcendência. Chegámos
digamos, ao sancto sanctorum da Casa Fernando Pessoa. Claro que ele leu muito mais livros daqueles que estão, porque ele comprava, vendia. Na altura era assim, comprava, vendia, tínhamos livros a mais, vendíamos, comprávamos outros, etc. Mas, curiosamente, os livros sobre astrologia e esoterismo, à partida, estão aqui todos à mesma. Parece que ele nunca se desfez desses livros. No entanto, quero chamar a atenção para duas coisas. Esta coleção, escrita por um senhor chamado Alan Leo, é dos melhores best-sellers desde o princípio do século XX. São os melhores livros de astrologia e são tão bons que eu próprio, nos anos 70, ainda cheguei a comprar livros dele. Portanto, o senhor já passou para outras dimensões há muitos anos, mas este conjunto de livros é tão importante que ainda hoje se vende por internet, só que os preços são absolutamente... Estes, então, os originais de 1920 e pouco, são inacessíveis, custam quase 1.000 euros cada um. Portanto, isto é uma coisa raríssima. Portanto, Fernando Pessoa teve o privilégio e a sorte de poder encomendar todos os melhores livros, a melhor escola de astrologia que se fazia no princípio do século em Londres, que era o centro, digamos, mais desenvolvido, porque foi recuperar a astrologia desde os tempos de Ptolomeu. Bom, falta aqui um livro, que é justamente o livro que eu pedi para ser ali colocado. Porquê? Porque é este livro que usava o Fernando Pessoa para fazer os cálculos que vimos todos lá em cima. Chamava-se é o livro onde estavam as tabelas, todas, que eram precisas para fazer os horóscopos que vimos ali e que temos na Biblioteca Nacional, e todos aqueles livros, aqueles horóscopos que têm aqui reproduzidos. Aqui tinham as chamadas tábuas das casas, os planetas, as posições. Portanto, digamos, este livro, que se chama Casting the Horoscope, ou seja, aquilo que nós precisamos para erigir, fazer, desenhar um horóscopo, é este livro, que é um livro cheio de tabelas. Ora bem, eu pedi justamente, e tiveram a sensibilidade e a gentileza de abrir exatamente nesta página, porque para se provar que ele via mesmo e usava exatamente este. Eu, nos papéis que vos dei, eu fiz uma reprodução desta página 326, reparem, que é exatamente esta página que vem aqui, deste livro, e pus a vermelho, fiz aqui uma referência em que é exatamente os dados que nós encontramos no horóscopo do Álvaro de Campos. Aquele horóscopo do Álvaro de Campos, nascido em Tavira ou em Lisboa, é indiferente. Aqueles valores que o Pessoa utilizou, que foi o ascendente a 21,44, as casas, ou seja, o ascendente, o meio do céu e tudo, as posições astrológicas que o Fernando Pessoa utilizou para fazer o horóscopo do Álvaro de Campos, estão exatamente naquela página e, por isso, eu tirei uma reprodução disso e está no vosso dossiê com uma marca a vermelho. Portanto, este foi exatamente o livro que ele utilizou, pegou nele. E muitas das outras páginas, infelizmente nós não podemos tocar, mas muitas das páginas têm pequeninas anotações a lápis, está errado, certo, pontos de exclamação, notas. Quem quiser ver, a Casa Fernando Pessoa disponibiliza online as imagens disto tudo. Portanto, são os donos disto tudo. Daqui dos livros, pode ser, não é? São os donos disto tudo. Portanto, houve uma equipa meritória que digitalizou tudo. Então, o que é que têm que fazer? Quando chegarem a casafernandopessoa.pt, procuram a biblioteca, têm que se inscrever, a biblioteca particular, têm que se inscrever por o seu vosso e-mail, etc. Qualquer coisa. Não é necessário. Neste caso não é necessário, estou-me aqui a dizer da última, coisa mais atualizada, e vão poder pôr autor Alan Leo, o livro Casting the Horoscope, e vão encontrar este. Portanto, isto quer dizer, nós temos aqui
a prova e o material que ele usou justamente para a coisa. O outro fator que me parece interessante é que este manuscrito que eu vos imprimi, onde é o tal cálculo para ele ver quando é que a mãe dele engravidou. O tema de concepção é este horóscopo aqui de baixo. Ele leu que livro? Aquele livro que explica isto tudo. Ele teve que ler aquele livro, porque isto é uma técnica completamente inovadora na altura. Portanto, eu acho que isto foi publicado em 1890. Ele diz aqui, esta edição é posterior, é de 1924. Mas o próprio autor, em 1890, já tinha condensado toda a sua teoria e começou a divulgar, afinal, consegue-se ver... Eu também sei um bocadinho disso. Façam as contas para trás. Quem souber o seu ascendente, anda 9 luas para trás e onde está o ascendente é o sítio onde estava a lua no momento em que foram concebidos. Se calhar vão descobrir coisas que não queriam saber. Mas pronto. Depois posso ensinar com mais rigor como é que isto se pode calcular. Exceto se tiverem nascido por cesariana. Porque se nasceram por cesariana, a mão do médico intermediou-se ou interrompeu a relação entre a biologia e a astrologia. Pronto. Mas quando há um parto natural, segundo este senhor, Zefariel, solar época. Esta época, como veem, é próprio nome que o próprio Fernando Pessoa dá ao horóscopo. Época. O época, o seu época. Isto foi giro porque eu descobri isto poucas semanas antes da publicação do livro. Quando eu descobri, disse, que eu agora já percebi, porque os cálculos imensos que ele fez por causa do Ricardo Reis, que era para o Ricardo Reis ainda ter conseguido nascer a tempo da mãe e o pai dele ainda conseguirem encomendar o Fernando Pessoa. Chegámos a outro piso da Casa Fernando Pessoa. É um piso muito especial e é muito intimista, é uma outra visão sobre Fernando Pessoa, a casa, o sítio, o lugar, etc, etc. Aqui há uns anos atrás havia uma disposição diferente e o tal quarto onde eu fiz aquele acontecimento, aquele happening com o heterónimo Baldaia, era naquele quarto. Mas, para sermos mais rigorosos à época, a divisão da casa é um bocadinho diferente. E, neste espaço pequenino, estão a ver este traço branco? Aqui era o quartinho minúsculo do próprio Fernando Pessoa. Portanto, de onde se conclui que a genialidade não precisa de quartos muito grandes. Portanto, tínhamos aqui uma caminha, tínhamos aqui a arca. Reparem que o tamanho da divisão era exatamente este. Portanto, este traço branco marca o quarto que era o de Fernando Pessoa. Alguém já me disse que ele até preferia este quartinho pequenino, porque tinha muito frio, tossia muito e tinha muitos problemas com bronquites e estava sempre cheio de dores de garganta e tal, e até preferia estar neste quarto, que estava mais guardado e mais quentinho, do que aqui era o quarto dos cunhados, não era? E ali era o quarto das meninas, como diz, quarto das crianças. Portanto, aquilo era o quarto das meninas, mas pronto, isto só para vos explicar que realmente o pouco espaço não chega para, digamos, castrar a genialidade deste senhor. Portanto, é um espaço pequeníssimo, era uma casa de família, ele viveu em muitos sítios. Aliás, estão ali, todos os sítios onde ele viveu ao redor, no mapa de Lisboa, podem ser consultados. O mistério da boca do inferno. Ora, sobre isto há dezenas e dezenas de cálculos astrológicos e de horóscopos, etc., nos quais há um dossiê astrológico só sobre o assunto Aleister Crowley, onde nós começamos a ver que ele está a olhar para a namorada, a amante do Aleister Crowley, com uns olhos a palpitar. E, portanto, ele envolve-se e fez um dos mais bonitos sonetos, uma das mais bonitas poesias, que não é muito conhecida, mas é uma poesia cheia de fervor, cheia de calor, etc, etc. Portanto, quer dizer que os últimos anos de Fernando Pessoa, aquele coração ainda batia sentimentalmente. Bom, isto dava pano para mangas,
porque há muitos horóscopos, muitos cálculos. Ele descobre. Porquê é que ele conheceu o Aleister Crowley? Porque o Aleister Crowley, que era um mago inglês, era astrólogo, eu até comprei, antes de saber disto tudo, eu já tinha comprado alguns livros do Aleister Crowley, sobre Neptuno, Urano, etc. E num dos livros que o próprio Aleister Crowley escreveu, tinha o seu horóscopo de nascimento. E diz, eu nasci a estas horas e tinha lá o horóscopo. Ora, o Fernando Pessoa, que mandava vir de Londres todos os livrinhos antes deles mesmo serem publicados, vai ver o horóscopo, ele diz que nasceu no dia tal, às tantas horas, deixa cá ver se é verdade. Então não é que ele não descobre que há um erro. O Pessoa, astrólogo, descobre que o mago celebérrimo se tinha enganado no seu próprio horóscopo. O nosso Fernando Pessoa, picuinhas, continhas à mão, com os livrinhos que vieram de Londres. O outro estava em Londres e não deu por isso. Escreveu e fez mal o seu horóscopo. Ele faz os cálculos todos e vê, há aqui um erro. Olhe que você deve ter nascido 5 ou 10 minutos antes ou depois e o meio do céu, tal ponto muito importante, estava a 11 graus de touro, de carneiro, e você pôs a 9 ou 8 ou não sei o quê. Mandou esta carta para Londres, para o editor. O editor foi dá-la ao autor e diz, está lá em Portugal um tipo que me escreve a dizer que o meu horóscopo... Mas se calhar ele até tem razão. Porque o meu pai morreu com não sei quê, no ano tal, e assim isto até bate certo. Deixa lá ver se o conheço. E depois diz ao Fernando Pessoa, escreve-lhe, portanto já é o próprio mago que escreve ao Fernando Pessoa, eu gostava de o conhecer. Pá, isto você vive lá no fim do mundo, mas se calhar, você sabe disto. E marca uma viagem, o Fernando Pessoa, não posso, não venho. Porque o Fernando Pessoa, ele era um mago satânico, fazia iniciações com sangues e coisas loucas, e não queria, e começou a ter, que ele vem para aí, ainda me mata, ou não sei o quê, e sempre que o mago queria vir a Lisboa, de barco, dizia, não posso porque eu vou para os Açores. Mentira, não chegou aí. Não estou cá em Lisboa. E até que, numa altura, o próprio, porque ele também era rijo, dizia, não, olha, quer queira, quer não, eu já estou no barco, chego no dia tal e coisa, não. E pronto, vieram-se encontrar, encontraram-se no Estoril, foi aí que ele caiu de amores. Eu não tenho aqui nenhuma fotografia dela, mas ela devia ser lindíssima. Loira, espaventosa, com um vestido vermelho, não sei o quê. Ele descreve isto tudo num célebre soneto que eu tenho pena, mas para a próxima trago-vos o soneto para perceberem até que ponto é que o tal Marte erótico do Fernando Pessoa, que aparentemente estava adormecido, é o estás. Quando se lê, porque eu lembro-me que é, aliás, está aí, posso ler, os dois montinhos, deixa-me só ouvir o livro. Os teus seios são dois montinhos que deslevados, não sei quê. Isto é a sexualidade do Fernando Pessoa adormecida. Querem ver? Está aqui mesmo no fim. Por isso é que só isto dava conversa para... Isto é uma coisa extraordinária. A lista Crowley. Onde é que estão os montinhos da menina? Está aqui, porque eu transcrevi, porque é tão bonito, o soneto está aqui. O soneto que ele foi almoçar com a lista Crowley ao Estoril, ele ia ficar, num hotel palácio, qualquer coisa, e depois diz assim, eu não sei ler, hein? Seus seios, reparem, o Fernando Pessoa, em 1930, 5 anos antes de morrer, quando a gente já pensava que o Marte dele estava completamente arrumado, mas não. Seus seios altos parecem, se ela estivesse deitada, dois montinhos que amanhecem sem ter que haver madrugada. Apetece, reparem, isto vai começar a aquecer, apetece como um barco, tem qualquer coisa de gomo. Imaginem um gomo de uma laranja, um gomo de uma fruta, uma coisa assim. Meu Deus, quando é que eu embarco? Porque ele tinha falado no barco. Ó fome, quando é que eu como? Estão a ver o Fernando Pessoa?
Ele ficou completamente siderado. E a mão do seu braço branco assenta em palmo espalhado. Sobre a saliência do flanco, não é minha, não, do seu relevo tapado, dá a surpresa do ser. Ela é alta de um loiro escuro, faz bem só pensar em ver seu corpo meio maduro. Estou a ver de que maneira é que aquele homem foi tocado pela beleza. Ela tinha 20 anos. Portanto, ela veio a Portugal porque o Aleister Crowley disse, está bem, pronto, porque ela queria passear com ele, queria uma viagem, não sei o quê, e ele disse, então pronto, vamos a Portugal, vamos conhecer o tal astrólogo Fernando Pessoa e vamos de barco, vamos fazer um cruzeiro a Lisboa e comemoras lá os... Ora, se isto foi feito em 10 de setembro de 1930, ela nasceu, ela fazia 19 ou 20 anos nesse dia. E eles passaram cá o dia 5 de setembro, que foi o dia em que ela nasceu. Aliás, eu tenho aqui o horóscopo dela. Portanto, quem quiser, pode, na biblioteca lá embaixo, pode consultar este livro. Portanto, os cálculos onde eu apresento o horóscopo, repare, ele faz o horóscopo dela e não diz nada. Não diz que é como é que ela se chamava? Annie, nem diz nada. Portanto, ela era meio alemã e, portanto, e reparem, eu desvendo todo o segredo da boca do inferno aqui, porque ele fica completamente envolvido por ela, pelo loiro escuro. Não sei se ele tinha alguma tendência para o loiro escuro, mas pronto, reparem, isto é talvez, eu não estou a exagerar, isto é talvez o poema mais erótico feito por Fernando Pessoa e que de algum modo demonstra que ele ainda tinha uma suplesse amorosa, coração a mexer, a bater, e Vênus, e Marte nos homens, o erotismo tem a ver com Marte. Aquele Marte ainda estava bem acordadinho, acho eu. Muito obrigado.